A gente continua na nossa cobertura da D23 aqui no Omelete. Estou gravando esse vídeo logo depois, inclusive, do painel onde foram reveladas algumas surpresas do Disney Parks, em que mostraram novas atrações, novos parques, e vai ter um parque do Rei Leão. E é por isso que estamos falando agora de Mufasa, o trailer do filme que é prequel de Rei Leão, que vai contar a história do pai de Simba, do grande rei Mufasa, que eu particularmente admiro demais, desde que James Earl Jones fez a voz do Mufasa no original do Rei Leão e também no filme do Jon Favreau, que foi um filme que dividiu muitas opiniões. Mas antes da gente falar disso tudo, eu queria trazer aqui alguns fatos sobre esse novo filme do Mufasa, que será a nova estreia da Disney para dezembro deste ano. Uma coisa interessante do filme que a gente já pode começar a comentar a partir dos trailers que a gente já viu, principalmente esse trailer que foi lançado na D23 aqui em Anaheim, Califórnia, é de que estão melhorando um pouquinho as expressões dos leões. Isso foi uma crítica muito grande ao filme de Jon Favreau, em que a gente não tinha tanta expressão assim por eles serem animais, né? Digamos que era um pouco complicado a gente ver um leão tendo expressões as quais, quando a gente vê um filme de uma animação mais cartunesca, elas simulam muito, de uma forma muito mais contundente, emoções visualmente, né? E a gente não conseguiu ver isso muito bem no filme do Jon Favreau, infelizmente. É o que eu gosto, tá? Eu gosto do filme do Jon Favreau por conta da nostalgia com o filme original. Mas é inegável, a gente tem que comentar que realmente isso ocorre, tá? Inclusive, comente aqui embaixo se você gosta desse Rei Leão ou se você não gosta. O fato inegável aqui é de que o original é perfeito. O Rei Leão original é perfeito. A vibe do Rei Leão original é perfeita. Eu assisti quando era criança e eu entendi desse trailer de Mufasa e do que estão querendo trazer, é de que querem resgatar um pouco do sentimento de desconhecido que o primeiro Rei Leão trouxe, apesar de ser uma história, né, adaptando Hamlet e por aí vai, mas foi um sentimento que houve na época do desconhecido, do que seria essa animação, e eu imagino que Mufasa vai seguir por esse caminho. Mas agora a gente vai analisar um pouco do trailer que foi ao ar na D23, e um ponto muito necessário que a gente precisa trazer aqui é de que esse trailer, esse filme quebra o cânone do Rei Leão. Mas eu tô brincando aqui, claro, sobre cânone do Rei Leão, é uma coisa que a gente fala muito em Star Wars, né, de quebra do cânone, do Legends e afins. Mas no caso do Rei Leão é o seguinte, a gente tem alguns filmes e livros do Rei Leão que expandem a história do original e que trazem alguns detalhes de personagens muito conhecidos. Um desses personagens é o Scar, obviamente. Então, quando foi divulgado que haveria um segundo leão nesse filme do Mufasa, chamado Taka, eu imediatamente entendi que seria o Scar por conta desses livros do Rei Leão lançados pela própria Disney que expandem a história, porque uma das histórias de origens do Scar traz um leão chamado Taka, o qual engana o Mufasa por conta de inveja e tal, porque o Mufasa assumiria, né, a Pedra do Reino. E aí, inclusive eu não estou bem lembrado do detalhe da história, mas se você souber, inclusive, comente. Mas o geral é esse, ele engana o Mufasa até um grande bisão, né, um grande animal, só que tudo dá errado e aí o bisão acaba indo pro Taka. E ele ataca o Taka, sem trocadilho aqui, e o Mufasa salva o irmão. Só que no processo o irmão adquire a cicatriz que a gente conhece. E assim ele adquiriu o apelido também de Scar, né? Cicatriz em inglês, que é de onde a gente conhece o grande vilão Scar, que mata o seu próprio irmão para se tornar rei. E finge que mata o Simba, né? Na verdade, na mentalidade dele, ele matou o Simba. Então, no trailer de Rei Leão, o que a gente vê que quebra o cânone é que o Mufasa, ele não faz parte da linhagem real. O Mufasa, nessa adaptação, é um leão adotado. Ele chega nas pedras do rei, nas terras do rei, e aí é adotado pela família do rei, cujo herdeiro original, principal, sucessório, era o Taka, vulgo Scar. Então, apesar disso ser uma quebra, eu achei interessante num certo grau e me trouxe atenção. Não que foi ruim, mas abriu os meus olhos para ficar interessado na história.
Porque antes, esse filme do Mufasa é aquela vibe, quero ver se você compartilha comigo dessa mesma opinião, é aquela vibe do não precisa. Pra quê? Já fizeram isso no filme original, vamos de histórias originais, por que um prequel do Rei Leão? E temos um prequel do Rei Leão. O fato do Scar ser, então, o leão que faz parte da linha sucessória das Terras do Rei, e aí chega o Mufasa como adotado e vai dar alguma treta gigantesca ao ponto deles se matarem lá no Rei Leão, é algo interessante. Eu não imaginava, sequer esperava, que o Scar seria o leão original na linha sucessória e o Mufasa, na verdade, adquiriria isso de alguma forma ali, sabe? O Scar perderia a posição dele de leão na linha sucessória, de rei da linha sucessória. Então isso eu achei muito interessante ao ponto de me trazer atenção para o que pode ser essa história e para o que esperar, porque isso já justifica um pouco da revolta do Scar por ele ter perdido o seu posto, por ele ter perdido o seu privilégio, por assim dizer, e não ser mais o rei na linha sucessória, e sim o Mufasa, que chegou depois e já sentou na janelinha. O Mufasa chega depois, já senta na janelinha e já se torna o rei. Então, o que aconteceu entre esses dois irmãos para que isso rolasse? Para que o Scar adquirisse esse ódio tão profundo? Ódio profundo, inclusive, que vai ser interessante da gente ver desenvolvido, eu espero muito que seja muito bem desenvolvido, porque no filme, que tem músicas compostas por Lin-Manuel Miranda, eles vão ser irmãos afetuosos uns com os outros. Um com o outro, né, melhor dizendo. Eles vão ser irmãos parceiros. E nesse filme, sabe, o que vai rolar para isso parar? Isso sempre foi uma história que eu achei interessante. Agora, sou o João Jedi, então eu tenho que puxar um pouco de Star Wars. O fato do Anakin e do Obi-Wan serem grandes amigos e depois se tornarem inimigos, sempre é uma história que eu gosto, que me intrigou, desde antes do episódio 3, Vingança do Sith. E agora a gente vai ver isso com Scar e Mufasa. E isso é importante trazer aqui, novamente, as trilhas do filme serão compostas por Lin-Manuel Miranda, somente um dos Midas da Disney atualmente, responsável por diversas músicas e grande candidato ao posto do Alan Menken. Alan Menken, para quem não sabe, compôs diversos filmes da década de 90 da Disney, tipo Bela e a Fera, tipo Aladdin, tipo... nossa, vários filmes. Se não me engano, acho que Rei Leão não. Rei Leão foi o Tim Rice com o Elton John, mas eu não posso estar confundindo aqui, comente aqui embaixo, tá? Então, o Lin-Manuel Miranda, ele tem grande relevância na história da Disney, compôs Encanto, né, Hamilton, e agora ele vai compor Mufasa. E na Disney Showcase, no painel que foi exibido na sexta-feira daqui da D23, na Califórnia, Lin-Manuel Miranda foi ao palco e apresentou uma das músicas do filme de Mufasa. E a música é I Always Wanted a Brother, né? Eu sempre quis ter um irmão. A música é basicamente uma carta de amor do Scar para o Mufasa, do Taka, melhor dizendo, para o Mufasa, e do Mufasa para o Scar. E é tão bonitinho, sabe? É tão legal eles tendo um contato tão positivo, mas ao mesmo tempo é tão agridoce a gente sabendo que vai dar ruim depois. Então o que acontece para dar ruim? O que traz isso? Sabe? É um ponto que eu estou muito curioso para entender da história do Rei Leão. Eu acho que vai ser um filme pelo menos interessante para a gente acompanhar. Além do trailer, tá? Foi lançado também um pôster em que diz Príncipe, Irmão, Vilão. É um pôster muito parecido com o original do Rei Leão, do Jon Favreau, e também com um do Mufasa, se não me engano, que foi lançado. Mas esse é focado no Scar, tem o Scar em destaque, e mostra que o Scar era o príncipe. Então, novamente, eu estou muito curioso para acompanhar essa história. Eu estava na vibe também de tipo, pô, lá vamos nós falar de Mufasa, não é uma história original, não sei o que lá. Mas acho que pelo menos isso me deu uma vontade de acompanhar. Eu quero saber se você concorda também. Quero saber se você também está curioso ou curiosa para acompanhar o filme do Mufasa, essa prequel de Rei Leão. E olha só, foi lançada também uma sinopse, só para a gente fechar aqui o vídeo, uma sinopse de Mufasa. Diz assim, no site Omelete, inclusive, você pode conferir lá. Em Mufasa, o Rei Leão, Rafiki convoca para retransmitir a lenda de Mufasa
para a jovem filhote de leão Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba ao seu lado. Kiara aparece em Rei Leão 2. E é um filmaço, inclusive. Não saiu no cinema aqui no Brasil, pelo que eu me lembro. Foi direto para VHS, para fita cassete. Eu tinha essa fita cassete e eu adoro o Rei Leão 2. A história do Kovu, a história da Kiara. É lindo demais. Enfim, contada em flashbacks, a história de Mufasa apresenta ele como um filhote órfão, perdido e sozinho, até que ele conhece um leão simpático chamado Taka. ênfase na palavra simpático, o herdeiro de uma linhagem real. O encontro casual dá início a uma jornada expansiva de um grupo extraordinário de desajustados em busca de seu destino. Seus laços serão testados enquanto eles trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal. Sobre esse inimigo ameaçador e mortal não temos tantos detalhes. O que sabemos é que vai ter um grupo de leões albinos. E já é uma diferença do filme original, que além das expressões faciais, era todo mundo igual, obviamente porque era uma adaptação do Rei Leão da animação. E agora a gente vai ter esse grupo de leões albinos que vão ser os inimigos, né? Não serão as hienas, vai ser esse grupo de leões albinos. Eu suponho que o Mads Mikkelsen, que está acreditado no elenco, deve vir para dublar algum dos leões ou talvez o vilão principal, mas não temos isso em nenhum momento ali confirmado, tá? Inclusive, recomendo a vocês darem uma olhada nisso. Mas quem vai ser a nova voz de Mufasa vai ser o Aaron Pierre, que vai fazer o Mufasa jovem, e o Kelvin Harrison Jr. vai dublar o Taka, que no caso é o Scar. Então é isso, é o que temos aqui para Mufasa, que é dirigido pelo Barry Jenkins, de Moonlight, ou seja, o filme que ganhou o melhor filme no Oscar, que substitui Jon Favreau, e a estreia está para 20 de dezembro nos cinemas. Comente aqui embaixo se você está esperando o Mufasa, quero saber a opinião de vocês, e continue acompanhando a cobertura da D23 aqui no Omelete. Tchau, tchau!